Depois que atravessaram o Jordão, ficaram em Gilgal por algum tempo e colocaram uma coluna de pedras ali. Tiraram 12 pedras do leito do Jordão e fizeram uma coluna ali em Gilgal, como um memorial para futuras gerações de como o Senhor secara o rio para eles. Lembranças são uma parte muito importante da estrutura do Antigo Testamento. Constantemente somos instruídos a lembrar o que Deus fez por nós. E para os cristãos é a mesma coisa. Tomamos o pão e o vinho em memória do que o Senhor fez por nós. Temos que nos lembrar constantemente o que Deus fez por nós no passado e, no Antigo Testamento, estavam sempre erigindo colunas de pedras. E quase sempre eram 12 pedras, uma para cada tribo. Também fizeram outra coisa. Ninguém da nova geração havia sido circuncidado. Então todos os homens dessa nova geração foi circuncidado. Então eles tiveram que ficar no arraial até que seus corpos se recuperassem e estavam doloridos e ficaram bem vulneráveis a ataque naquele período. Se o povo de Jericó tivesse percebido, poderiam ter atacado e realmente os aniquilado naquele período, mas não o fizeram. E em alguns dias estavam prontos para ir. O maná parou assim que atravessaram o rio Jordão. Porque do outro lado é muito fértil. Se você visitar o Jordão hoje, verá que lá é um oásis. Lá tem as melhores laranjas que você já experimentou. São deliciosos, vejo que alguns de vocês já foram. Portanto, assim que atravessaram, acharam frutas e verduras e comida de verdade. E chamaram o local Gilgal, que significa removido. Porque Deus tivera removido a vergonha do Egito. Egito ficara para trás, estavam dentro. Agora uma coisa meio estranha aconteceu. Josué decidiu fazer um reconhecimento pessoal do local. Dar umas voltas sozinhos, ele foi à noite. E ele estava andando por ali quando encontrou um homem armado. E ele disse, de que lado você está? E o homem disse, não. Que resposta fantástica! De que lado você está? Do lado deles ou do lado nosso? Não. E então o personagem lhe perguntou, o importante é saber de que lado você está, Josué. Está do lado de Deus? E ele era o capitão do exército de Deus. Creio que significa que ele era um anjo mais alto, um arcanjo. Não creio que era o filho de Deus, mas creio que era um arcanjo, era o capitão dos exércitos do Senhor. Mas vocês podem ter uma ideia diferente. Mas o que estava acontecendo? Ele estava lembrando Josué que ele não tinha patente mais alta no exército do Senhor, que sua patente era mais baixa. Um lembrete bem suave. Então saíram para conquistar aquela terra. E como já lhes falei, eles enfiaram uma cunha no centro primeiro, para depois conquistar o sul e depois o norte. Muito brilhante essa estratégia. Agora, as duas primeiras cidades ocupam mais espaço do que qualquer uma das outras. E isso é porque essas primeiras duas cidades foram muito significativas. Uma positivamente e a outra negativamente. Uma foi uma vitória retumbante, mas a outra foi um desastre. Jericó foi uma vitória. Bom, Jericó ainda está lá. Mesmo Jericó antiga. Jericó moderna fica 2 quilômetros para frente. Bom, aqui temos umas fotos não muito boas. Aqui vemos as montanhas de Moabe, além do vale do Rio Jordão. O Rio Jordão está bem aqui. Aqui temos o oásis de Jericó. E aqui, bem no meio, temos um monte de entulho. É mais alto que tudo ao redor, mas é um monte de poeira e entulho. É o que é conhecido como um tel. A palavra tel significa, em termos arqueológicos, as ruínas de uma cidade. Ou até de muitas cidades, que foram construídas uma em cima da outra. Quando uma cidade era destruída, mais tarde construiu uma outra em cima dela, então gradualmente um morro emergia ali. Você pode ter reparado que há algumas cidades antigas da Inglaterra, que as portas de algumas casas estão bem abaixo do nível da rua. Isso é porque as ruas foram construídas cada vez mais acima, em vários níveis. É assim que se forma um tel. Então os arqueólogos, um método é tirar uma camada, depois a próxima, mas isso acaba destruindo as camadas à medida que descem. Um outro método é tirar uma fatia bem no meio. E aí conseguem ver como se fosse um sanduíche. E aí podem estudar os artefatos de cada camada, e datá-los e etc. E é o que fizeram com esse monte. Tem essa elevação bem grande aqui.
Ao olhar para baixo de um avião, é isso que você enxergaria. Aqui temos todas as árvores frutíferas do oásis de Jericó. Mas aqui temos a antiga cidade do Velho Testamento. Ninguém mora ali agora. Não passa de um monte de ruínas e entulho, como pode ver. Mas fizeram uma trincheira bem ali no meio. E desenterraram o prédio mais velho do mundo, que já vou lhes mostrar. Na verdade, descobriram que Jericó é a cidade mais velha do mundo inteiro, até onde sabemos. A sua data é 8000 antes de Cristo. E há um prédio nessa cidade, que vou lhes mostrar agora, uma torre redonda, com uma escadaria espiral dentro dela. Não dá para descê-la porque colocaram uma grade de proteção, porque as pessoas estavam gastando as pedras com seus sapatos. Mas essa fortaleza redonda é de 8000 antes de Cristo. Tem mais de 10.000 anos de idade. E é o prédio mais velho do mundo, que foi descoberto fazendo essa vala bem aqui no meio. Também descobriram um monte de outra coisa, e uma coisa interessante que acharam é que a cidade tinha muralhas duplas. Tinha 2 muros. A muralha exterior, depois um vão de 4,5 metros e depois o muro interior. O muro exterior, com uma espessura de quase 2 metros, feito de pedras. E o muro interior com uma espessura de 3,5 metros, feito de tijolos. Esse é o tipo de problema que os israelitas enfrentaram. A cidade era muito bem fortificada, mas algo aconteceu ali. Então vamos tirar esses cartazes aqui. E vamos olhar Jericó. Isso aqui é um corte transversal muito simples do TEL, mas podemos ver como há várias cidades construídas uma em cima da outra. Não sobrou quase nada da cidade que Josué derrotou. Só um pedacinho aqui. É conhecido como a cidade de bronze, do tempo de Josué. A estrada principal que leva à cidade fica aqui. O ônibus para aqui, bem do lado desse monte de entulho. E aqui fica a fonte que fornece toda a água da cidade de Jericó. Fica bem aqui do lado. Água bem fresca. Mas lembre-se, nos dias de Eliseu, essa fonte ficou radioativa e Eliseu teve que curá-la através de um milagre. Mas aqui temos as várias cidades. A cidade neolítica, a era pré-cerâmica, depois a era cerâmica neolítica, depois a primeira era de bronze, depois a era de bronze posterior, só esse pedacinho aqui, a era de ferro e, finalmente, alguns pedaços mais modernos. Mas agora tudo não passa de um monte de entulho. Mas acharam vários pedaços de muralhas aqui. Foi aqui que acharam a muralha dupla. Agora, por causa dessa muralha, o tamanho de Jericó era muito limitado, mas a população crescia. Então, o que fizeram? Decidiram construir casas por cima dos 2 muros, formando uma ponte, praticamente, só para achar mais espaço. Então, era uma cidade pequena, superlotada, com casas em cima desses muros, com um vão no meio. Esses muros tinham quase 10 metros de altura. Agora, é importante lembrar que isso tudo ficava em cima dessas ruínas das cidades anteriores. Então dá para entender que as muralhas, com o peso adicional das casas em cima delas, não eram tão fortes assim. Dá para entender? Não estou tentando explicar o milagre naturalmente, mas apenas explicar como era a situação. Com o menor tremor de terra, todas essas muralhas cairiam. Será que foi um tremor de terra que Deus usou para fazer isso? Nós não sabemos. Pode até ter sido, é bem possível, que um som alto e bem prolongado, um ruído, provocou essa queda. E é bem interessante que Deus lhes disse para tocar as trombetas, como eu toquei aqui. E diz que, imediatamente, ao tocarem as trombetas, as muralhas caíram. Você sabe que alguns cantores até explodem lâmpadas, se atingirem a nota certa. É bem plausível que Deus sabia que aquelas muralhas já estavam precariamente equilibradas aqui nessas ladeiras, e com o peso adicional das casas estavam pedindo para desmoronarem. Pode até ser, eu não sei, mas o fato permanece, que Deus disse, marche ao redor dela 7 vezes, uma vez por dia, em silêncio absoluto. E no 8º dia soprem. E tocaram suas trombetas, que tenham tentado tocar a noite toda. Algo assim.
E tentem imaginar todas as trombetas tocando a mesma nota. E o povo gritou com todas as suas forças. E depois de 6 dias em silêncio, acho que deixou os habitantes bem nervosos. Mas as muralhas caíram. E as casas em cima delas. Com exceção de uma. Porque, você se recorda da prostituta Raabe? Sua casa ficava em cima das muralhas. Então Deus salvou um pedacinho daquele muro. Por causa do fio de escarlate que ela pendurou da janela, ela se salvou e sua família. E foi assim que ela se tornou a atriz-avó do rei. Desculpe, ela foi a tataravó do rei Davi. E ela se tornou também a nona avó do próprio Jesus. E assim foi incluída na genealogia de Mateus 1, uma história incrível. Bem, nem tiveram que lutar nas ruas de Jericó, apenas entrar na cidade e a conquistaram. E então Deus disse, essa cidade é as primícias. Ela é minha. Não coloquem a mão em nada dentro dela. Dessa forma, Deus estava lhe dizendo, a vitória foi minha e não sua. Vocês não merecem nada dessa cidade, essa é minha vitória. Podem conquistar as outras cidades e podem saquear as outras cidades, mas não saquearão essa. E sabemos que alguém desobedeceu. Porque a próxima cidade que foram conquistar era uma cidadezinha chamada Ai, um pouco mais adiante. É só isso que sobrou de Ai. Foi a melhor fotografia que consegui. É apenas um monte de ruínas. Mas era uma cidade bem próspera. E cometeram 2 erros, 2 desacertos. Número 1, excesso de confiança. Josué disse, não precisamos de muitos soldados para essa. Vai ser moleza conquistar essa terra. É extremamente fatal pensarmos que porque Deus nos abençoou uma vez, o fará de novo. Que porque você foi bem-sucedido em uma esfera, isso se repetirá. Tem acontecido muitas vezes na minha vida, quando Deus realmente esteve presente e nos abençoando. A reação das pessoas foi, vamos fazer isso de novo? E sempre digo, não podemos fazer isso de novo. Porque queremos sair e fazer tudo exatamente da mesma forma, mas foi isso que Sansão disse, eu vou sair como sempre fiz. Deus nunca se repete. Mas tiveram excesso de confiança e pensaram que com poucos soldados conquistariam Ai, mas mais do que isso, um homem chamado Acã roubara alguma coisa de Jericó, vira algumas roupas bonitas e pensou, o que Deus vai fazer com elas? Mas para mim elas serão bem úteis. E ele viu ouro lá também e pegou para si. Então, quando as tropas dos israelitas atacaram Ai pela primeira vez, foram derrotados e fugiram. E Josué veio e disse para Deus, Deus, por que deixaste isso acontecer? Agora o mundo inteiro vai ficar sabendo que não somos invencíveis. É o nosso fim. Culpou a Deus pela derrota. E Deus disse, Josué, por que você acha que isso é minha culpa? Descubra quem roubou o anátema em Jericó. Então, nessa hora, eles convocaram todas as tribos e mais uma vez lançaram sortes. E assim descobriram uma certa tribo e depois ajuntaram os diversos clãs e por sorte escolheram um clã. Depois ajuntaram as famílias desse clã e lançaram sortes e encontraram a família de Acã. Agora, por que lançar sortes funcionava no Antigo Testamento? A resposta é muito simples. Eles criam que Deus estava no controle de toda e qualquer situação. E que quando, só para ilustrar, ao jogarem uma moeda, Deus tinha o poder de pegá-la e fazê-la girar o número certo de vezes e mostrar-lhes a verdade. Essa é a teoria. Teologicamente, não há nada errado. O Deus que consegue derrubar as muralhas de Jericó, com certeza, consegue controlar isso. Então, lançavam sortes deliberadamente para que homem nenhum pudesse interferir no resultado. E nós fazemos isso hoje também. Jogamos uma moeda para decidir quem vai sacar primeiro numa partida de tênis, evitando assim qualquer tipo de favorecimento. Mas a diferença é que quando eles lançavam sortes, eles criam que estavam deixando que Deus escolhesse. Porque ele tinha o poder de fazer isso. E fizeram isso até o dia de Pentecoste, e depois disso, o Espírito de Deus os guiava. Então não precisamos mais jogar moedas, temos o Espírito de Deus para nos guiar. Mas essa era a prática no Antigo Testamento. O sacerdote carregava 2 pedras. Aqui no peitoral, uma branca e outra preta.
e eram chamadas Urim e Tumim, e uma significava sim e a outra não. E eles procuravam o sacerdote e perguntavam: Deus quer que eu me case com essa moça ou não? E ele fechava os olhos e tirava uma pedra. Se fosse a pedra preta, a resposta seria não. Se fosse a pedra branca, seria sim. É uma pena não termos esse tipo de direção agora. Seria bem mais simples procurar um pastor e dizer: escolha uma pedra para mim, por favor, para saber o que fazer. Mas na verdade Deus quer um relacionamento mais pessoal conosco do que isso. Ele quer resolver essas coisas pessoalmente, mas era dessa forma que faziam. E veremos que foi dessa forma que eles dividiram a terra depois. Mas eles lançaram sorte e a sorte caiu em Acã. Assim como depois, os homens em um navio, indo para a Espanha, lançaram sorte e a sorte caiu em Jonas. Vemos isso vez após vez. Deus controlava a sorte, mas ele não controla a Loteria Federal em nosso país. Mas controla sim a sorte do Antigo Testamento. Isso é importante. Portanto, Ai foi um desastre e Acã e toda a sua família tiveram que morrer. Com certeza sabiam o que fizera, foram coniventes, gostaram das roupas e do dinheiro. Mas o pecado de um homem levou o povo de Deus à derrota. É bem assustador, não é mesmo? Um membro da igreja pode ter o mesmo efeito. Pecado na Assembleia. Você não prejudica só a si mesmo, mas sim a igreja toda. Todo o povo de Deus. Bem, finalmente chegaram em Monte Ebal e eles obedeceram Moisés. Quando chegarem a esses montes, tem 2 montes lá, Monte Ebal e Monte Gerizim. Ele disse: fiquem um pouco em cada um dos montes, e em um monte vocês vão gritar as bênçãos e no outro vocês vão gritar as maldições. E se você for visitar aqueles 2 montes hoje, ficam perto de Siquém, e é uma espécie de concha acústica. Os 2 morros são ocos na face de frente ao outro monte. Então esse imenso, na verdade 2 conchas acústicas naturais. A acústica é perfeita em todo aquele vale. Então ficaram ali e ali gritaram as bênçãos e as maldições. E se lembraram da aliança. E dali prosseguiram para o sul. Eu quero voltar agora para o esboço, não sei onde foi parar. Aqui está. Limparam o sul e foi nessa hora que o sol parou. Foram atacados por 5 reis dos amorreus, liderados pelo rei de Jerusalém, o homem que se intitulava Rei Justo. Não é interessante? Jerusalém ainda estava nas mãos dos inimigos, e ele levou 5 reis para atacá-los, no vale de Aijalon. Aqui temos uma fotografia que tirei de um livro, como podem ver, do vale de Aijalon, com o sol. Foi onde o sol parou. Foi aqui que aconteceu. Então, nesse ponto, começaram a dividir a terra e fizeram com o auxílio de uma loteria nacional para que não houvesse nenhuma influência humana nas decisões. E Josué enviou alguns homens e eles saíram e mediram toda aquela terra e tem um pequeno mapa aqui que pode lhes mostrar. Isso aqui é bem fascinante. É do tamanho do país de Gales. É a única porção verde no Oriente Médio. O deserto da Arábia fica desse lado e o deserto de Negev ao sul. E a chuva vem do Mediterrâneo e cai nesses montes primeiro e depois os montes do Vale Rift. É só isso aqui. Essa é a terra prometida. Mas foi medida e dividida e fizeram isso lançando sorte. Cada tribo recebeu sua porção. 2,5 tribos queriam essa porção da terra do outro lado do Jordão. E então Moisés fez-los prometer que poderiam ter essa terra sob a condição que voltassem para ajudar as outras tribos a conquistarem a sua parte da terra. Então, se ajudassem seus irmãos a conquistar a terra desse lado, poderiam voltar e habitar essa porção da terra. Então foi isso que aconteceu. 2,5 tribos ficaram aqui e as outras tribos, 9,5 tribos, ficaram desse lado do Jordão. A terra foi dividida e todos ficaram contentes com a divisão. Isso ocupa vários capítulos do livro de Josué. Havia, claro, algumas cidades especiais. Tinham que ter 6 cidades de refúgio, 3 de cada lado do Jordão, onde pessoas que cometessem homicídio doloso pudessem fugir e não serem punidos. E havia também as cidades dos levitas. Está tudo ali no livro de Josué. Agora vamos ver os 2 últimos capítulos. O seu discurso final,
que é uma pregação maravilhosa. Há duas coisas que quero falar sobre esse discurso. Ele é um homem já idoso, com 120 anos. Ele foi chamado com a mesma idade de Moisés, mas agora ele sabe que irá morrer. É impressionante o número de pessoas na Bíblia que sabem quando vão morrer. Mas o cristianismo é um modo de vida e um modo de morte também. E teve um homem em Beaconsfield que escreveu a todos seus parentes quando o médico lhe falou que tinha chegado ao fim da estrada. E ele disse: vem ficar comigo, vem e vejam como um cristão morre. Que desafio! Então, os grandes homens de Deus, quando sua hora chega, sabem que vão partir. E normalmente deixam uma mensagem pelo qual serão lembrados. A primeira coisa que observamos aqui é a posição de liderança. Josué não designou um sucessor. Moisés sim. Josué não. Por que não? Porque de agora em diante, um só homem não daria conta. O povo estava espalhado. Um só homem seria inacessível para muitas das tribos. De agora em diante, cada tribo teria que ter seus próprios anciãos. Foi uma mudança bem significativa. Na verdade, não deu certo. E o povo quis a liderança de um só homem e pediram um rei. Mas não era vontade de Deus. Deus queria que anciãos em cada tribo assumissem a liderança, porque assim o povo teria acesso imediato aos anciãos. E esse é um princípio muito importante. Quando você cria uma hierarquia com o homem no topo, ele se torna inacessível. E é muito importante observar que a vontade de Deus para seu povo eram anciãos locais, em contato direto com o povo local. Mas não quiseram isso e não deu certo, mas era a vontade de Deus. Então ele os fez lembrar da aliança e os fez lembrar também que Deus não só prometeu abençoá-los, mas também amaldiçoá-los. Ele prometeu as duas coisas. E ele disse: Deus sempre guarda as suas promessas. Ele nos introduziu nessa terra, mas ele jamais vai parar de tratar conosco. É interessante que Josué deu todo o crédito pela conquista da terra a Deus. Não aceitou nenhum crédito para si mesmo. Mas foi o líder. Disse: Deus nos trouxe aqui. Deus lutou por nós. Deus nos deu a terra. Deus fez tudo. E vocês devem toda a gratidão a Ele. Então ele os levou a fazerem um juramento de lealdade ao Senhor. E no capítulo 24, uma coisa singular acontece. Ele fala na primeira pessoa do singular, como ele faz no capítulo 23. Mas no capítulo 24, eu significa Deus. Ele está profetizando. E a sua última mensagem foi uma profecia do começo ao final. E embora ainda diga eu, no capítulo 23, eu ainda significa Josué. Mas no capítulo 24, eu significa Yahvé. Sempre o Senhor dos Exércitos. Então isso é o que Deus diz através de Josué. Ele diz: eu tenho feito tudo isso para vocês. E há uma frase que Deus diz aqui que eu simplesmente amo. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que não construíram. Nelas vocês moram, e comem de vinhas e olivais que vocês não plantaram. Não fizeram nada, mas lhes dei tudo. Dei tudo isso a vocês. E agora, em gratidão, Josué volta a falar em seu próprio nome. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. E joguem fora todos os outros deuses. E aqui que ele faz essa declaração magnífica. Mas quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Essa é a escolha, ele disse. Estão na terra. Qual Deus será o seu Deus agora? Agora que tem tudo o que queriam. Foi um desafio muito significativo. E disseram: nós serviremos ao Senhor. Então ele disse: certo, vou colocar tudo isso numa pedra bem aqui. E ergueu uma pedra como testemunha. 3 vezes disseram: serviremos ao Senhor. Nos 3 últimos versículos temos 3 sepultamentos: o de Josué e o sepultamento dos ossos de José. Sabem, por todo aquele percurso, por 40 anos, carregaram um caixão lá do Egito. Além de todas as outras coisas, vieram trazendo um caixão. Todo aquele percurso, contendo os ossos de José, porque seu último desejo foi: me enterre na terra prometida. E agora, finalmente, enterraram Josué, e enterraram os ossos de José, e enterraram Eliezer, o filho de Arão.
Então há um funeral tríplice na conclusão desse livro. E diz o seguinte, que durante toda a vida de Josué, e enquanto toda aquela geração de líderes viveram, o povo foi fiel ao Senhor. Mas a partir da próxima geração, pararam de servir ao Senhor. Um dos maiores problemas é passar a fé adiante para a próxima geração. É muito difícil para uma segunda geração dos filhos de um cristão ter o mesmo entusiasmo que seus pais convertidos, que foram os primeiros a conhecerem ao Senhor. Não é fácil. E é um problema que é crônico na igreja cristã por muito tempo. Cada geração tem que redescobrir Deus por si mesmos. E embora possam ouvir aquilo que Deus fez para seus pais ou avós, isso não faz deles cristãos. Então vamos resumir aquilo que aprendemos aqui em Josué. Essas são as lições que aprendo ao ler o livro de Josué. Posso resumir em 2 frases bem simples. Sem ele, não conseguiriam fazê-lo. E sem eles, ele não teria feito isso. Essas são as 2 lições muito importantes. Há um equilíbrio aqui. É tão fácil exagerar e jogar toda a responsabilidade sobre Deus ou jogá-la sobre nós mesmos. Mas há um equilíbrio bíblico. Sem Deus, jamais conseguiremos. Porém, sem nós, ele não fará nada. Esse equilíbrio é importante. Sem nós, ele consegue, mas não o faz. E esse equilíbrio importante percorre toda a Bíblia. Com Deus, tudo é possível. Mas sem nós, Deus escolhe ficar parado. Ele precisa de nós e ele nos quer. Somos chamados a ser cooperadores com Deus. Se Josué e o povo de Israel não tivessem cooperado com Deus, não teria acontecido. Mas sem ele e sem a sua intervenção, jamais teriam conseguido. Esse equilíbrio é muito importante. Portanto, em primeiro lugar, vemos muita intervenção divina no livro de Josué. Vemos as palavras de Deus e vemos suas obras. Ele faz promessas e as mantém. Ele fez uma promessa solene que ele jamais quebrou. Deus jamais voltou atrás, nem por 1 minuto sequer. Jurara por si mesmo, jurou por Deus, por mim mesmo. Estarei convosco. Se tiver que castigá-los, castigá-los-ei. Se tiver que abençoá-los, abençoá-los-ei, mas não os deixarei. É para o que der e vier, na pobreza e na riqueza. Sou o vosso Deus. Para Deus é impossível mentir. Uma vez fiz uma lista de coisas que Deus não consegue fazer. Porque quando se pensa do Deus Todo-Poderoso, você acha que ele pode fazer tudo. Não, tem muitas coisas que ele não consegue fazer. E a primeira coisa que anotei é: Deus não consegue mentir. E acabei com uma lista de 31 coisas que Deus não consegue fazer. E fiquei chocado ao descobrir que eu conseguiria fazer todas. Isso significa que sou maior que Deus? Não. Graças a Deus tem coisas que ele não consegue fazer. Lhes digo uma coisa que ele não consegue fazer: ele não consegue mudar o passado. Se já aconteceu, nem o Senhor consegue mudá-lo. Consegue mudar os seus efeitos e os resultados, mas o evento em si não. Então nem o próprio Deus consegue desfazer a cruz. Já aconteceu. Ele não consegue mentir. Ele não consegue quebrar uma promessa. Ele não consegue. Vai contra sua própria natureza. Ele não pode prometer-lhe algo e depois não fazê-lo. Esse é Deus. E as coisas que ele não pode fazer são tão maravilhosas quanto as coisas que ele pode. E ele não consegue quebrar sua palavra. Mas nós quebramos muitas promessas. Ele não consegue. Vai contra sua própria essência. Ele não consegue fazer uma promessa e não cumpri-la. Graças a Deus por isso. Diz aqui que Deus deu a Israel toda a terra que prometera a seus pais. Ele fez isso. E suas obras, ele disse no começo do livro: eu lutarei por vocês e eu expulsarei os inimigos. Eu o farei. Esse é o significado da palavra Emanuel. Agora vou lhes dar 4 significados possíveis dessa palavra e quero que votem na que acham que é mais correta. Definição número 1. Deus está conosco. Definição número 2. Deus está conosco. Definição número 3. Deus está conosco. Definição número 4. Deus está conosco. Apenas uma dessas definições é a correta.
Vamos voltar rapidamente. Deus está conosco. Quantos? Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Bom, foi dividido bem por igual, mas a quarta é a correta, a quarta é a certa. Emmanuel quer dizer Deus está do nosso lado. A ênfase é que ele vai lutar por nós e não por eles. Então a ênfase é em nós, Deus está conosco. E Emmanuel é o resumo do Deus que disse a Josué, eu lutarei por vocês. Estou no seu lado, enquanto estiverem do meu lado. Então temos a divisão das águas do Jordão, o colapso das muralhas de Jericó, o maná que cessou, uma outra batalha que ganharam por causa de uma forte chuva de granizo, o sol que parou lá no vale de Aijalon, e numa outra ocasião Deus enviou vespas. Os soldados estavam marchando e foram atacados por essas vespas. Imaginem um enxame de vespas. Ninguém consegue enfrentar um enxame de vespas. Tem que correr. E foi assim que ganharam uma das maiores batalhas, o enxame de vespas. Veja como Deus controla o mundo dos insetos. Todos esses foram feitos de Deus e foi maravilhoso aos seus olhos. Mas o outro lado tem a mesma importância. Deus opera através da cooperação humana. Ele não lutou sozinho. Eles tiveram que estar no campo de batalha. Eles tiveram que ir. E Deus lutou por eles. Então esse é o equilíbrio. Algumas pessoas dizem, eu confio em Deus, Ele vai fazer tudo. Outras pessoas conversam como se pudesse fazer tudo. E existem os dois tipos de cristãos. Mas os que são equilibrados, oram como se tudo dependesse de Deus e trabalham como se tudo dependesse deles. Há um equilíbrio bem bonito aqui na palavra de Deus. Sem eles, Deus não teria feito nada. Tiveram que entrar. Ele disse, em todo lugar que a planta de seus pés pisarem, eu lhes darei. Mas tem que pisar com a planta dos pés. Portanto, sem eles, não teria feito nada. A atitude deles, se mantiverem uma atitude de confiança, e as suas obediências foram baseadas em obediência, ganhariam todas as suas batalhas. Mas se adotasse uma atitude de autoconfiança, e as suas ações fossem desobedientes, perderiam todas as suas batalhas. E é por isso que, embora o livro de Josué trata de 40 anos, as duas partes mais importantes são a história de Jericó e a história de Ai. Se aprendermos as lições dessas duas cidades, estaremos prontos para conquistarmos a terra. Não é interessante? Bem, como eu já disse, a Bíblia é um livro muito honesto. E diz aqui que cometeram 3 erros. Apenas 3. Quando conquistaram a terra. O primeiro foi em Ai. Foram derrotados por aqueles habitantes porque estavam com autoconfiança demais. O segundo erro, que ainda não mencionei, foi quando uma das tribos que já morava na terra os enganaram. Então eles rasgaram seus casacos e calçaram sapatos velhos e empretejaram seus rostos e vieram aos israelitas e disseram, viemos de uma terra muito distante porque ouvimos que Deus está convosco. Olhem nossas roupas, olhem nossos sapatos. Andamos por centenas de quilômetros, porque ouvimos a fama de vosso Deus. Mas na verdade moravam ali pertinho. Mas colocaram aquela maquiagem e diz que Josué não consultou ao Senhor sobre eles. E foi enganado. E assinou acordo de paz com eles. Uma coisa que não deveria ter feito. E só depois foi descobrir que, na verdade, moravam bem ali perto. E foi uma maneira que descobriram para evitar a derrota. E não consultaram a Deus sobre eles, então foram enganados. E o terceiro erro foi quando as 2 tribos e meia, que iriam viver do outro lado do Jordão, finalmente saíram para tomar posse de seu território. E depois que atravessaram o Jordão, ergueram uma coluna de pedras. E as tribos que ficaram desse lado do Jordão disseram, construíram um altar, estão querendo formar uma outra nação. E formou-se um desentendimento entre o povo de Deus. E disseram a eles, vamos lutar com vocês, e ajuntaram um exército para derrotar as 2 tribos e meia. Um desentendimento entre o povo do Senhor. E as 2 tribos e meia disseram, não, nós fizemos isso para lembrar os nossos filhos e os nossos netos de que viemos do mesmo lado do Jordão. E somos partes do mesmo povo. E assim aquele desentendimento foi explicado e instaurou-se a paz. Então, mesmo entre o povo de Deus pode haver desentendimento. É importante consultar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem,
Qual é a aplicação do livro de Josué para os cristãos? Muito simples. No Novo Testamento, Josué é usado como um exemplo de fé. Raabe, a prostituta, é um exemplo de fé, vez após vez. Acã é usado como exemplo de pecado no povo de Deus. E há uma correspondência no Novo Testamento, que é o caso de Ananias e Safira, que é um paralelo exato do pecado de Acã no Antigo Testamento. Lembre-se do casal? Esse livro também é uma figura de salvação, porque, na verdade, o nome de Josué significa salvação. Seu nome original era Oséias, mas Moisés mudou seu nome para Josué, que é a mesma coisa que Jesus, e significa Deus salva. Quando minha esposa e eu mudamos para vir onde moramos hoje, dos Correios chamava-se que seria Deus salva em português, e gostávamos de ir ver Mr. Godsave. Mas no hebraico seu nome seria Senhor Yeshua, ou Senhor Jesus, Mr. Godsave. E finalmente, o que é a terra prometida para o cristão? Que terra nós vamos herdar hoje? Não é o céu. Quando você canta nas margens do Rio Jordão, sobre o que você pensa? Será que você pensa sobre a morte? Porque para nós a terra prometida não é o céu. A terra prometida é santidade. Porque a terra prometida é descanso das batalhas. É a terra prometida da vitória, após vencer a batalha. E pode apreciar o que Deus tem para você. Cada vez que você vence uma tentação, você tem um pequeno gostinho daquilo que é o descanso. Não é mesmo? Venceu a batalha. E você descansa daquele conflito. Resta um repouso para o povo de Deus, diz Hebreus 4. Josué não fez o povo de Deus experimentar esse repouso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo do Senhor. E significa repousar de nossas próprias obras. Significa tirar férias de si mesmo e descansar. Normalmente saímos de férias levando o nosso eu junto conosco, e isso não é férias, não é mesmo? Mas tirar férias de si mesmo e cessar de suas próprias obras é entrar na terra prometida do descanso de Deus e viver a sua vida vitoriosa. O melhor livro sobre Josué que já li é o livreto de Aaron Redpath chamado Vida Cristã Vitoriosa. Leia esse livro. Fala sobre como o livro de Josué capacita os cristãos a entrarem na sua terra prometida e descansar das batalhas. Amém.